Studios! Estamos aqui nos nossos Diários da Quarentena. Fala aí, pessoal. Recebemos aqui Dr. Arthur Guido Muniz Ribeiro Júnior. Trabalha em saúde pública. Por sigilo profissional não podemos revelar o hospital, nem a cidade, nem o estado, mas eu posso dizer que é do Sudeste, aqui do Brasil. E então agora, nossos aplausos para o Dr. Arthur. Nossa plateia virtual. Ok. Então, podemos começar. O Andrew, que estava online até agora, ele perguntou, essa quarentena vai acabar quando? Primeiro, boa tarde, Richard. É um prazer estar falando no seu canal. Motivo de satisfação colaborar com um amigo meu desde os tempos do ensino médio. Já vai mais de algumas décadas. Não pode falar quanto tempo. Muito tempo, muito tempo. Devido, Richard, a essa polêmica que existe entre quanto de porcentagem da população tem que fazer quarentena, esse atrito que tem entre o governo federal e os estados querendo fazer isolamento social e o governo federal indo contra, não tem mais como estimar. Não há mais essa certeza, porque você tem uma quebra do número de pessoas que estavam fazendo a quarentena. Isso é devido à diferença de opiniões que existem entre o governo federal e os governos estaduais. Isso, assim, desmontou completamente a previsão que os estados estavam fazendo, que essas comissões estaduais estavam fazendo. A estimativa inicial era para que o pico fosse atingido agora no começo de maio. Mas como essa queda da quarentena, isso daí não tem mais como estimar. Acredita-se que vá até junho. Aí vai depender muito de uma aplicação dos testes rápidos, que eles vão aí pegar, realmente vão conseguir identificar quais as pessoas, qual a porcentagem de pessoas na comunidade que foram contaminadas, que já foram curadas. É só a partir daí que deve haver uma liberação dessa quarentena. Se houver uma liberação agora, né, ou nas próximas semanas, corremos o risco de ter um novo aumento dos casos de coronavírus. Então nós estamos num período crítico e que não haveria necessidade de ter esse conflito entre o governo federal e os estados. Mas, a meu ver, os estados, as decisões tomadas foram corretas, foram as mais acertadas. A gente está vendo que, na verdade, quem está tomando as decisões que caberiam ao governo federal são os estados e os municípios. Correto. Longe de entrar em seara política, mas o ministro que vinha conduzindo essa situação de epidemia aqui no Brasil, ele deixou mais à vontade os estados tomarem as decisões, porque cada ente federativo, cada região tem suas peculiaridades, tem a sua própria epidemiologia, tem outras doenças. Então, o Brasil é muito vasto e a decisão que, no caso, Mandetta vinha fazendo era mais acertada, descentralizar. O que me parece que ocorreu foi mais um desentendimento político. E isso acho que ficou claro, né, pelo que nós temos acompanhado, Richard. Mas o correto é deixar mais os estados, não assumir o controle. No Sistema Único de Saúde não há um único setor do governo que é responsável por tudo. Deve haver uma harmonia entre o governo federal, os estados e os municípios, cada um dentro da sua área. Então, eu acho que na parte da saúde, inicialmente, houve um certo acordo. O problema foi de ordem política. Mas os princípios que regem a administração pública, em todos os sentidos, segue essa mesma harmonia entre o governo federal, o governo estadual e os municípios. Eu acho que faltou aí um estadista mesmo para tentar articular isso aí. Certo. Você falou dos testes rápidos. Qual é o ideal da porcentagem da população fazer esses testes rápidos? Depende do que você quer. Se você quer fazer apenas uma
estimativa, né, um trabalho científico, de estimar qual a prevalência de casos aqui de coronavírus no Brasil, você pode trabalhar com uma amostragem populacional. Você não precisaria trabalhar com toda a população. Isso com dados estatísticos, com dados de prevalência e de incidência, você consegue estimar uma amostra que vai representar a sua população. O único problema é que nós aqui ainda não temos o que se chama em estatística de como a doença se distribui na população. Aí que está. Se é uma curva que serve um padrão de normalidade, a famosa curva de Gauss, ou se é uma distribuição em grupos. Então fica difícil para você trabalhar com esse tipo de amostra representativa. Eu acho que tem que trabalhar muito bem a parte estatística para você não incorrer em erros. Agora, se você quer trabalhar com quem vai poder voltar a trabalhar, quem vai poder voltar a estudar, aí o problema é maior ainda. Porque você não pode trabalhar com uma amostra representativa da população. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. A amostra representativa é como, por exemplo, a amostra da audiência da TV. Você não entrevista todas as pessoas, você coleta uma pequena amostra em cada classe social e aí você, pelas amostragens, você tem uma porcentagem do total, não é isso? É isso. Mas assim, esse tipo de amostragem pode criar um tipo de vício de amostra. Por isso que às vezes eles erram, principalmente nas eleições, né? Você cria um vício amostral. O ideal é que você conheça como a doença se distribui. Se você fizer uma amostragem que nem é feita nas pesquisas eleitorais, você pode correr o risco de errar feio, porque pelos mapas que eu tenho visto, essa epidemia se distribui em aglomerados. Para você prever, para você fazer uma estimativa de uma distribuição em aglomerados, você usa uma determinada ferramenta estatística. Não é qualquer ferramenta estatística que é utilizado em pesquisas eleitorais. Não sei se você está entendendo. A dimensão é maior. É estatística rigorosa. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não é ligando... Muitas pessoas não têm telefone ainda, telefone fixo. Celular tem. As pessoas têm 2, 3 celulares. A pessoa, para responder um celular, precisa ter um certo conhecimento, um certo grau de cognição. Senão, você cria erros. É essa a minha preocupação. Para isso, você precisa saber muito bem estatística. Eu sei um pouco só os conceitos, não saber resolver esse problema, mas na amostragem aleatória, como se a doença tivesse uma distribuição normal, como fosse a curva de Gauss, a probabilidade de ocorrer um erro de amostra e você depois pagar um preço de um novo surto é grande. Não sei se você consegue entender. Sim, existem vários modelos de amostragem. Isso. Vários gráficos, então, por exemplo, tem gráficos que desprezam a minoria, tem gráficos que eles dão um outro tipo de resultado, né? É bem complexo isso. Bom, voltando aqui às perguntas. Então, uma pergunta frequente aqui. A gente tem várias perguntas aqui. Manda ver. A pergunta é, qual é a eficácia da cloroquina? Qual é a eficácia da cloroquina? Richard, os artigos recentes que eu tive oportunidade de rever nesses últimos dias demonstram um completo desconhecimento da real efetividade da cloroquina. Os estudos que foram feitos inicialmente, eles trabalharam com uma amostragem pequena da população. Então teve estudo que comparou os pacientes internados no hospital em Paris que receberam a cloroquina e usaram como controle pacientes de outro hospital. É lógico que nesse quadro de pandemia, qualquer informação a respeito de drogas tem uma suposta eficácia bem-vinda. O que se sabe é que na falta de tratamentos, você pode usar a cloroquina. Embora a eficácia seja contestada, em pacientes que estejam internados, monitorados, com exames prévios, com eletrocardiograma, exames de fígado, esses pacientes podem receber esse medicamento. O problema é que, como ela causa arritmia, Richard, pacientes que têm uma inflamação pulmonar muito grande repercute no coração. Então, ele já tem uma tendência a fazer arritmia. E muitos pacientes desses já têm doenças cardíacas prévias ou doenças pulmonares. Então, quer dizer, você vai dar um remédio que pode matar o paciente. É que pega. Então, na ausência de eficácia, por que você vai dar na população que está sendo tratada a nível ambulatorial? Você está entendendo? Sim. Deu para você entender?
Agora, a gente fica triste quando tem ministra no avião falando, eu estou com um anúncio aqui para falar para vocês do milagre da cloroquina que está sendo utilizada no Piauí. E você observa que as informações do diretor clínico, ele fala, não está diminuindo a mortalidade, não. Tem algo que precisa ser revisto, e isso vai de encontro aqui. Duas grandes revistas falam, que é o Lancet e o New England Journal, que falam que de eficácia contestável, não se sabe, eles estão contraindicando. Agora, se você tiver um paciente internado, bem monitorado, a princípio não é nada que contraindique o uso. Quando você não tem nada para usar, você vai tentar salvar a vida desse paciente, mas com muito critério. Quem decide isso tem que ser o médico que está ali na beira do leito, na linha de frente, que está ali realmente para decidir o destino desse indivíduo que está nas mãos do profissional. Qualquer médico, inclusive eu, quando atua, em qualquer circunstância, nós pesamos o risco e o benefício do uso de uma determinada droga. É para isso que existe esse profissional médico. Ninguém sai alardeando, descobrimos o medicamento perfeito. Não existe medicamento perfeito. Às vezes, quando você usa o medicamento, você pode matar o paciente, principalmente quando você desconhece completamente ainda a doença e os mecanismos que levam ao paciente a ser internado. Então, fica complicado. As pessoas que têm responsabilidade perante um país ficar alardeando, vamos usar a cloroquina para todo mundo, né? Isso, a decisão tem que partir. Os comitês que existem nos estados, que são compostos por pessoas competentes, e os profissionais que atuam na linha de frente vão acabar seguindo as recomendações científicas, não por achismo de alguém que ocupa um cargo administrativo qualquer. O assunto é muito sério para ser discutido na cabine de um avião ou num cercadinho. Certo. Deu para você entender, Richard? Sim, sim. A cloroquina aumenta o ritmo cardíaco, não é isso? Isso, ela desencadeia uma arritmia. É isso aí, ela aumenta a frequência do coração. O coração para de controlar o seu estímulo elétrico. Agora, por si só, imagine isso numa pessoa que tem uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca, um infarto, uma doença pulmonar com Covid. Se você for dar cloroquina para ela, o risco dela morrer vai ser grande. Você pode até dar, mas muito bem monitorado. Você está entendendo? O médico está na UTI ou no leito de um paciente. Poxa, eu vou entubar, não vou entubar, eu posso reservar esse leito, esse paciente eu consigo, vamos ver como ele responde à cloroquina. Existem outros medicamentos coadjuvantes que também ajudam. Você entendeu bem isso? Daí deu para você pegar a essência da coisa? Sim, sim. O médico, em último caso, se ele não tiver outro medicamento, vai acabar arriscando. Você arrisca, mas assim, você sabe onde você está pisando. Não é assim, vou dar para todo mundo, você vai dar no ambulatório, vai dar no posto de saúde. Você pode matar o paciente. E sem falar, Richard, eu vivi uma experiência logo no começo dessa epidemia, tinha um paciente com lúpus que fazia um acompanhamento, ela veio desesperada que ela não conseguia a receita de hidroxicloroquina. O que eu fiz? Eu fiz a receita e coloquei um CID de lúpus eritematoso sistêmico para que ela pudesse obter essa receita. Veja só a colocação. Isso daí foi na época que o Trump botou isso lá nos Estados Unidos. Não sei se você se lembra. Você se lembra disso, Richard? Não estou lembrado, não. Então, ele alardeia. Vamos e solta, e vamos usar tudo. Essa coitada era até paciente minha. Eu falei, eu prescrevo e ponho o CID. A coitada, ela conseguiu. Então tem que ficar muito... Imagina só, todo mundo passa a usar hidroxicloroquina, você não vai ter mais como tratar malária, que existe, não vai poder mais tratar lúpus, eritematoso sistêmico, artrite, e aí? Então tem que ser tudo com muito critério. Então, além de você matar os outros, correr risco, você tira medicamento e realmente quem precisa. O típico de uso indevido é o médico que morreu na Bahia, não me engano. Né? Ele tomou hidroxicloroquina por conta própria e teve uma arritmia e faleceu. Certo. O motivo deles utilizarem o hidróxido de cloroquina seria justamente por causar aumento do ritmo cardíaco, eles associariam isso à melhor oxigenação? Não. O que tem é o seguinte, o estudo que teve é que em cultura, vírus, ela diminui a proliferação viral. Você está entendendo? Uhum. E além disso, você usa em doenças autoimunes, então ela funciona como um modulador da resposta imunológica. Então, baseado nisso, eles... vamos dar porque está bem caracterizado que a fase mais grave da doença já é uma fase de reação imune. Já não tem vírus.
Então é por isso, vamos unir o útil ao agradável. Só que os efeitos colaterais, pelos trabalhos que estão sendo demonstrados, são consideráveis. Mas deixa eu entrar agora num assunto relacionado a isso, Richard. Quando você desenvolve uma droga e quer usá-la, ou quer usar uma droga já conhecida em outra doença que você não sabe, o que você tem que fazer? Qual seria o passo? Você vê na cultura, depois vem com o cobaia, e você parte para o ser humano. Você testa essa droga, vê os efeitos colaterais no ser humano, num grupo pequeno de pessoas. A FDA exige 10 anos de testes. Não, você pode fazer eu estou falando de uma droga nova. Tá, uma droga nova. Você você testa depois em seres humanos para ver os efeitos colaterais, qual a melhor dose, né? Pacientes sadios. Depois é que você parte para o estudo piloto, pacientes com a doença. Opa, vamos ver como é que tá. Não morreu ninguém. Aí você parte. Nesse terceiro estágio, você testa em torno de 1.000 pessoas no mínimo. Aí sim, você tem uma ideia. E tem um porém. Tem mais um porém agora. O pesquisador que está elaborando isso não pode saber quem está recebendo, porque uma parte da população não vai receber nada, ou vai receber uma outra droga. Você está entendendo? Quem vai receber é metade dos pacientes. Eles vão receber a droga de estudo. Outros não vão receber nada. Imagina você fazer isso numa endemia. Você está entendendo? E o paciente também ele não sabe que ele não vai receber. Será que eu estou recebendo a cloroquina ou estou recebendo o comprimido com amido? Mas esse seria o estudo ideal para você realmente saber como se comporta a cloroquina. Se realmente é eficaz, se vale a pena, em que situação vale a pena, se é no início, se é no começo da fase aguda. Outras drogas que podem estar sendo desenvolvidas, você tem o Remdesivir agora, mas somente diminui o período de internação, até agora foi comprovado. É isso. A ciência tem o seu tempo. Não se pode colocar a carroça na frente dos burros, senão as consequências vão ser maiores. O que está bem estabelecido, Richard, é o distanciamento social, isolamento. O máximo possível, quem puder ficar em casa, fica. Lavar as mãos com água e sabão, sempre. Se tiver álcool, usa álcool. Também. Não pode substituir a lavagem das mãos com água e sabão. E terceiro, o uso de máscara. A Organização Mundial de Saúde demorou bastante para recomendar o uso de máscara na população. Então, é isso que vai fazer com que os casos sejam menores. E se até houver uma exposição na rua, quando a pessoa tenha que sair ou tenha que tratar de alguns assuntos, uma exposição menor a uma quantidade de vírus escassa, você pode ter até um sintoma fraco ou não ter nada. A exposição ao vírus, de uma forma escassa, pode até permitir que o sistema imunológico da pessoa reaja de uma forma mais eficaz. Certo. Bom, nós temos pouco mais de 10 minutos para terminar a live. Tinha mais perguntas aqui. Vamos tentar responder essas aqui. Pode mandar. Você já respondeu a pergunta seguinte, que era sobre o uso da máscara. Tá? E a terceira pergunta é isolamento social ou liberação da atividade econômica? Olha, isolamento social. Porque, assim, é lógico que acho que ninguém é contra, ninguém é doido de falar que a economia não é importante, tá? Mas, assim, nós vimos o que aconteceu na Europa, nós vimos o que aconteceu na Itália, eu estava recordando aqui, está praticamente com um mês, nós vimos o que aconteceu na Itália. O prefeito de Milão, ele se arrepende de ter liberado tudo, ele viu o caos que foi. Então, a saúde, ela vem primeiro, isso é histórico. Vamos rever a época da febre amarela no Brasil, né? Quando Oswaldo Cruz, no início do século XX, consegue debelar a febre amarela. Não somente a febre amarela, peste bubônica, varíola, além da própria febre amarela. Vacinação obrigatória. A vacina obrigatória. Então, o que acontece? O Brasil, naquela ocasião, era exportador de café. Era a grande alavanca da economia brasileira, era o café. O Brasil sem o café não existiria. Tá? Isso desde o Império. Qual a nação que vai fazer com que seu navio aporte nos portos de Santos e do Rio de Janeiro para exportar café? Os navios passavam, eles não aportavam aqui. Opa, o que o Rodrigues Alves faz? Olha, vamos melhorar o nosso corredor de exportação, Rio de Janeiro e Santos, e vamos sanear essas cidades. São as grandes avenidas do Rio, são os canais, depois que são feitos em Santos. Você tem erradicação da peste bubônica no Porto de Santos. Então, quer dizer, você trabalha a saúde
Lógico, era outro modelo. Você trabalha primeiro a saúde para você permitir com que a economia avance. Isso é história. Só, né? A história não pode se repetir em farsa. Você tem que olhar para o passado, a história serve para isso. Para você os erros do passado e para você acertar. Os acertos do passado para não repetir. E a própria gripe espanhola, que você vai ver em 1918, mostra que quando você parou tudo, isolou tudo, você diminuiu a incidência da doença, diminuiu o número de casos novos da doença e a epidemia ela foi passando. O que acontece aqui do coronavírus é que parece que não se comporta como um vírus da gripe ou do resfriado. O comportamento dele é um vírus um pouco diferente. Então, o comportamento dele não é típico de um vírus de resfriado. Mas só você voltar na história e você vai ver que a conduta, vamos falar assim, mais criteriosa, com menos risco, seria do isolamento. Outra coisa, imagina você a atividade econômica, tudo beleza, está tudo certo. Quando bem, começa a ficar doente, os trabalhadores começam a ficar todos doentes. Não vai ter leito, porque ocupa um leito de ter um paciente, ocupa um leito de UTI durante 14 dias. Então é um leito de UTI para 2 pacientes por mês. Só que vai chegando gente. E aí é o colapso, tanto na saúde, o que aconteceu na cidade de Guayaquil, no Equador, é o caos total. É pior ainda. O que as pessoas têm que saber é que ia atingir em cheio a economia. Só que até os organismos internacionais falam, olha, cuida da população, porque se você não cuidar vai ser pior ainda. É isso que precisa enxergar. E nós tivemos tempo, o país todo teve o tempo de praticamente 2 meses em relação à China, 1 mês em relação à Itália. Tá, Richard? Não sei se você conseguiu entender. Então, resumidamente, você diminui a exposição, diminui a carga viral que você vai entrar em contato, você facilita a vida de quem vai ser internado, facilita a vida dos trabalhadores da saúde, quem está na ponta, quem está no pronto-socorro. Dá equipamento necessário. Traz equipamento necessário. Cara, precisa... Outra coisa, essa tal de globalização acabou. A tal de globalização acabou. Você não pode centralizar todos os equipamentos de proteção individual e respiradores num país asiático, que nem a China. As luvas, por exemplo, vêm todas da Indonésia. Você tem que ter mecanismos em que você possa compensar isso. Eu acho que, assim, o próprio sistema capitalista tem que rever isso, porque ele foi vítima do seu próprio desenvolvimento, tá? Ficavam pregando a diminuição do Estado, agora estão recorrendo ao Estado. É sempre assim. Os bancos querem a diminuição do Estado, mas, na verdade, eles correm, os primeiros a correr para pedir empréstimo ao BNDES. Então, é o SUS. Agora, quem segura a bucha? Somos nós do SUS, certo? Mas vamos lá, deu para você entender? Eu espero que eu tenha conseguido ser claro. Depois você vai me mandando algumas perguntas que fizer, a gente vai respondendo. Então, estamos agora com 4 minutos para terminar a live. Vamos lá. Eu queria que você falasse qual a diferença entre o coronavírus e os outros tipos de vírus de gripe, que você está falando que eles têm comportamento diferente, tipo da gripe espanhola. Qual é a diferença no comportamento desse vírus? Então, o coronavírus, ele é um vírus que é transmitido por aerossóis, mas também pelas mãos, bastante pelas mãos. E ele tem uma característica que você vai precisar ver um estudo, ele gosta de aglomerado de pessoas. Você observa assim, aquele foi o jogo da morte, aquele entre a Atalanta e um outro time da Espanha que eu não me sei o nome. Bérgamo, né? Bérgamo foi um caos, né? Eu acho que Atlético de Madrid, não me lembro, não. Foi o jogo da morte. Todo mundo aglomerado naquele frio, né? E não parece ser um vírus com comportamento igual a da gripe, porque nós estamos ainda no período de calor aqui no Sudeste, embora estejamos no outono, as temperaturas são altas. Então, por isso tem que lavar as mãos, evitar aglomeração. Está negativa lá em Santa Catarina. A previsão do ministro da Saúde era que o Sul ia estourar agora. Ia começar a estourar agora. Sim, porque com a queda de temperatura aumentam, né, os casos de doenças respiratórias. E lá tem bastante idoso. A população mais idosa que tem no Rio Grande do Sul, a população brasileira mais idosa está localizada lá. E ele previu o caos em Manaus, né? Então, quer dizer, estava todo mundo avisado. Sim. Certo? Certo. Então, tem mais 2 minutos, acredito eu.
Então suas considerações finais aí. Queria agradecer você. Certo. Então, apesar disso, Richard, apesar de tudo que eu falei... Antes de que termine aqui nosso horário, deixa eu só pedir aqui uma salva de palmas aqui para você. Beleza. Da nossa plateia virtual. E encerrando, vamos lá, tem 1 minuto para suas considerações finais. Então, eu queria agradecer, então, a oportunidade de colaborar com o seu canal, Richard, mas deixar uma mensagem aqui que nós devemos manter a serenidade, ninguém deve entrar em pânico, apesar dos números dos casos estarem se elevando, procurar ficar em casa o máximo possível, lavar as mãos, usar máscara e confiar na ciência. Tá? Eu acho que é um período crítico na nossa história, mas com certeza nós vamos conseguir sair dessa. Nós temos instituições fortes que serão capazes de impedir qualquer assim movimento mais autoritário ou imposições de condutas que ferem completamente a ética profissional. Então, um abraço a todos e nós vamos mantendo contato, tá certo? Boa tarde e fiquem com Deus. Certo. Então, mais uma vez, obrigado, Arthur. Vocês ouviram o que ele disse. Lavem as mãos, usem máscara, procurem sair o mínimo possível e sem entrar em pânico, não é? Isso. Não é? Sem entrar em pânico. Ok. Então... Medo podemos ter, é um sentimento humano, mas pânico, né? Eu acho que o medo faz nós crescermos. O pânico já não é bom. Não há nem necessidade de entrarmos em pânico. Eu vou terminar aqui com uma frase do mestre Yoda. A gente não deve ter medo, porque o medo, ele leva à raiva. A raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Dá tempo de eu citar uma frase também? Dá tempo. O Bismarck, chanceler alemão da unificação. Os tolos aprendem com os erros deles. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Isso eu acho que merece uma reflexão por todos nós. Nós vimos os erros dos outros e parece que nós não aprendemos com o erro dos outros. Tá bom? Ótimo. E vou terminar com uma frase agora em homenagem aos médicos. É uma frase do Talmud, que diz o seguinte: quem salva uma vida, salva toda a humanidade. Beleza, que bonito. Isso, lindo. Então, com essas belas frases aqui, gente, vamos pensar nisso. Não acreditem em fake news, tá? Não acreditem em mensagem compartilhada no WhatsApp, onde seja. Não. Vão direto ao site, confiram nos sites. Nem entrevista em cercadinho, hein? Entrevistas em cercadinhos e lives em avião não valem. Vamos aos sites confiáveis e fim de transmissão!